Boa noite a todos. Conversa hoje vai ser mais fácil, né? Aqui a introdução, aquela parte básica é mais chata. E hoje o foco, então, é nós diferenciarmos o eletro da criança com o eletro tradicional do adulto, né? A gente já vê que são mudanças progressivas, eh, e que vão levar a gente a ter que usar as tabelas, né? E raciocinar um pouco mais do que, né, o eletro de um adulto, né? Então, bom, meu nome é Carlos Henrique Demarque, né? Sou um cardiologista, pediátrico, ecocardiografista aqui do Hospital da Criança, do Serviço do Cardiopédio Brasil. Vai lá, Rô. Não, 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 deixa eu lá. O, Pode ficar em o, cima. il- eu só vou pedir ao pessoal para desligar durante a gente estiver falando. No final a gente vai, né? A gente abre para algumas pra perguntas, né? O tempo necessário, mas só para a gente não ter competição aqui com o áudio, tá bom? Ó, então, a grande diferença, né, se origina por causa da circulação fetal. é, e esse é um esquema de um artigo sobre as características da circulação transicional, né, que é aquele período dos primeiros dias de vida para Por quê? a vida, a nossa circulação pós-natal. O que que a gente tem no Pode sim. feto? A circulação fetal, a gente tem um chances, né? Então ela não fica uma circulação em série como a nossa tradicional, é uma circulação praticamente em paralelo, né? A gente tem misturas, né? Conexão entre o lado direito e esquerdo a nível do septo interatrial, tá? A nível das artérias, né? Pelo canal arterial. A gente vai ter também placenta, né, que é um local de mistura, né, da parte arterial e venosa. E o ducto venoso, que também vai ter esses são os locais de Shantes, né, na vida fetal. Ao nascimento, então, só antes do nascimento, como é que seria um eletrocardiograma de um feto ou a gente, por exemplo, de um prematuro? Na vida fetal, por causa desses shunts, a gente vai ter que o ventrículo direito ele trabalha com uma pós-carga, ou seja, uma sobrecarga de pressão, né? Porque ele trabalha com a resistência super alta das artérias pulmonares, os pulmões estão fechados, né? A resistência é muito alta e a maior parte do seu volume vai por via canal arterial para a aorta descendente e aí artérias ilíacas e uma parte para a placenta, né? Além disso, o volume que esse ventrículo trabalha é o da cava superior, da cava inferior, mas o da cava inferior ele tem um acréscimo do da veia umbilical. Então, chega no átrio direito um volume bem maior do que do átrio esquerdo. No átrio esquerdo só chega o retorno de veias pulmonares, que é um volume bem pequeno, e o que passa pelo forame oval. Tá? Quê? Então a gente tem que o ventrículo direito na vida fetal ele trabalha com uma pós-carga bem elevada e com uma pré-carga também elevada. Então o que a gente tem num coração de feto e do prematuro? As paredes do ventrículo direito então são espessadas, ele tem uma hipertrofia, tá? Às vezes semelhantes à espessura do lado esquerdo e um volume das câmaras direitas até um pouquinho maior que dos lados esquerdos, eh, sendo o resultado dessa sobrecarga de volume e pressão. Então, se a gente fizer um eletro do feto, existem aparelhos muito específicos, mas não são nada de prática, né, para fazer eletrocardiografia fetal. Se a gente colocar os eletrodos tradicionais, ele vai pegar muita eletricidade da mãe, né? Então, o eletrocardiograma de um prematuro, ele vai poder ter sobrecarga direita geralmente, tá? Alguns casos, dependendo da idade fetal, pode ter sobrecarga esquerda, tá? Então, esse padrão, ele é bem diferente na vida fetal, predominando, então, um padrão de sobrecarga direita, tá? Ao nascimento, quais são as grandes mudanças que ocorrem? Com o nascimento, né, ligado, né? Aqui tem um clipe, né? No cordão umbilical, você vai ter abruptamente, você vai aumentar a resistência da aorta, tá? Porque a aorta enviava sangue via ilíacas para a placenta, que é um órgão de baixa resistência. Então você vai aumentar a resistência do lado esquerdo do coração, tá? Você ligando a veia
umbilical, você vai reduzir então o volume de sangue que chega nesse átrio direito, tá? O bebê iniciando, né, a respiração, ele vai trocar, né, o líquido que existe nos alvéolos por ar, tá? Você começa a ter a vasodilatação pulmonar e isso o início da queda da resistência vascular pulmonar. Essa resistência vascular pulmonar, ela vai chegar normalizar praticamente na segunda semana de vida, tá? Mas nos 24, 48, 72 horas de vida é onde existe a maior alteração disso daí, tá? Então a gente vai ter num curto espaço de tempo, queda abrupta da resistência vascular pulmonar. Pô, vai cair o volume, então, que chega no ventrículo direito e aumentar a resistência sistêmica, então, para o ventrículo esquerdo, tá? Então, esses são os conceitos, e aqui o resumo disso. Então, após o nascimento, a gente tem eh, queda da resistência vascular pulmonar, né? Vai ter progressivamente, a gente vai ver nas tabelas uma redução da frequência cardíaca, né? A gente sabe que o feto, no início da gestação, ele chega a ter frequências médias de 160, até 180, né? Depois do segundo, terceiro trimestre, em torno de 140, e isso vai gradativamente reduzindo aí durante a vida, e com o crescimento também o aumento da espessura de parede torácica. Tudo isso vai se traduzir no eletrocardiograma em algumas variáveis então que são dependentes da idade. Frequência cardíaca, então, é dependente da idade. Os eixos elétricos que a gente já viu, né, na semana passada, as voltagens, tá? Tanto de onda P, mas principalmente do complexo QRS, A tá? água E os ali. intervalos, tá? Que também vão ser tempo, então, consequentemente, paralelos com a frequência cardíaca, né? Então, a gente tem, por isso que todo eletro, né? Para a gente dar um laudo, a gente tem que ter a idade da criança. Tá? Sem a idade, a gente vai ficar sem parâmetros para falar se está normal ou não. Então, fundamental a idade. Muitas mães perguntam quando a gente está fazendo aqui, a frequência cardíaca é diferente do menino ou da menina? Não sei se tem algum mito falando que acho que a menina tem a frequência maior, mas não tem alteração de frequência cardíaca entre masculino e feminino, tá? Mas a gente precisa da idade para dar o laudo. Olha que interessante nesse esquema. Então, como é aqui à esquerda as massas ventriculares, né? Aqui é um corte, né, transverso do coração, então, de um recém-nascido, tá? No primeiro mês de vida. O ventrículo direito, então, né, anterior e à direita, ele tem uma parede de espessura semelhante ao do ventrículo esquerdo e um volume até maior do que o do ventrículo esquerdo. Então, ele se adaptou a isso por causa daquelas diferenças de pressão e volume da circulação fetal. Então, após o nascimento, ele vai, né, com aquelas mudanças que vai ocorrer nisso, né, queda da resistência vascular pulmonar, aumento da sistêmica, ele vai progressivamente para as massas, proporção e formato de massas ventriculares de um coração adulto, onde é um ventrículo direito de parede extremamente fina, tá? A parede do ventrículo direito tem 2, 3 milímetros de um adulto, né? A pressão do lado direito é 4 vezes menor do que a do lado esquerdo, né? O volume é igual dos dois lados, né? O volume ejetado pelo ventrículo direito é igual ao volume ejetado pelo ventrículo esquerdo, mas com pressões 4 vezes maiores no ventrículo esquerdo, tá? Que vai ter então uma espessura bem maior e o septo interventricular ele vai, né, abaular para o lado, né? Ele, onde tem maior pressão, empurra para o lado de menor pressão. Então, esse é uma anatomia normal de um ventrículo adulto. Se as pressões fossem iguais, esse septo estaria retificado. Então, tem umas datas aqui, em termos desse desenvolvimento, que nós vamos fazer uma correlação, tá? É interessante a gente memorizar essas datas, porque elas vão estar intimamente relacionadas com como vai ser no eletrocardiograma, que a gente vai ver essa transição de um início com predomínio de forças elétricas de ventrículo esquerdo para de ventrículo direito, perdão, para um ventrículo esquerdo. Então, veja bem, com 1 mês de idade, o VE ele já está maior do que o VD,
tá? Mas a gente só está iniciando, veja bem, então tem que primeiro ter alterações pressóricas e de volume pré e pós-carga, depois o remodelamento ventricular e na sequência a alteração elétrica. Então é como se fosse uma escadinha cronológica, tá? Aos 6 meses de idade, as proporções entre ventrículo esquerdo e ventrículo direito são semelhantes à dos adultos, tá? Então, a partir dos 6 meses, as proporções de massa já vão ser iguais. E a partir dos 3 anos, o eletro da criança já se assemelha do adulto jovem, ok? Então, a partir de quando que a transição, então nós vamos ter predomínio elétrico de ventrículo esquerdo praticamente tem que ter, senão não está certo. A partir dos 3 anos de idade, tá? Predomínio direito no primeiro mês de idade, tá? Aí vai depender muito esse período de 1 mês até 6 meses, a gente vai depender muito, né, da remodelação, da modificação elétrica, mas a gente pode ter até os 6 meses ainda considerado normal, então um predomínio de ventrículo direito nas forças elétricas, tá bom? Bom, é, a gente vai ter que usar a mão, a gente vai ter que ir ao lado, né, da gente, no celular hoje em dia, né, das tabelas de referência, tá? É, a gente tem, aqui é uma tabela só para vocês terem uma ideia, tá? De quando foram feitas e principalmente da população, do número que foi estudado. A tabela mais tradicional, né, que todo livro traz, é a tabela do Davignon. É a mais antiga, foi publicada em 1979. A população estudada, para se traçar então os normais, né? Foram 2.000, um pouco mais de 2.000 crianças, né? Até 18 anos, até 16 anos, ó, a faixa etária então que ele estudou de 0 a 16. Então são crianças canadenses, tá? Aqui já tem, né? Todos esses trabalhos, vocês vão ver que eles foram assim bem é, é, são de um local só, então eles são extrapolados para o resto da população, né? E eram eletros bem antigos, tá? De resolução, bem antigo, 79, mas de resolução menor do que os digitais atuais, tá? Então, né, foi uma raça branca e não houve distinção de sexo. O Rittenbeck, 2001, 1900, de 11 dias a 16, holandês, tá? Um eletro com uma resolução melhor, teve já uma distinção de sexo. O Saarel, 18, 2.000, então aumentou um pouquinho, de 0 a 18 anos, América do Norte, tá? E aqui é um trabalho, essa estatística já, como a América do Norte já tem uma miscigenação maior, né? Já então pegou raça negra, raça amarela, tá? Hispânicos, tá? E esse trabalho é muito interessante, ele é de 2020, é um N muito grande, tá? 27.000 de 0 a 39 anos. Interessante que ele foi feito no Havaí. Tá? E, mais interessante, ele utilizou o Z-score para normalidade. Tá? Mas ele não assim, utilizado na prática. Então, o tradicional é o Davignon. A Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou, né, no Arquivos Brasileiros de Cardiologia em 2016. Isso tinha uma edição mais anterior, essa última onde ele falou sobre eletrocardiografia. Então, o que vão ter essas tabelas, gente? Só então para a gente, não vamos, né, a gente entender. Na horizontal, tempo, né? Vida, dias de vida. Então, primeiro dia de vida, tá? A gente tem aqui os percentis 5 e 95%, ou seja, dentro disso daqui é o normal, né? Curva de Gauss. De 1 a 3 dias, de 3 a 7, 7 a 30, então até aqui um mês. Veja que no primeiro mês, onde ocorre a maior variação, tá? Maior, então, remodelamento ventricular com essas alterações elétricas, tá? Depois de 1 a 3 meses, de 3 a 6, depois de 6 a 12, e a partir daqui de 1 a 3 anos, de 3 a 5, de 5 a 8, de 8 a 12, de 12 a 16, que vai até o adolescente, tá? Então tem desde a frequência cardíaca, tá? Os limites, né, considerados até normais, eixo do QRS, e aí vai. Tá? A duração da onda P, do QRS em V5, da Avion mediu em V5, tá? A onda P, a duração em D2, ok? Duração da P, e aí vai.
tá? Isso então é interessante a gente ter em mãos para consulta, quando a gente, né, está dando laudo nos elétrons de criança e adolescentes. Só vou, então, o que eu vou frisar hoje aqui, então, são as diferenças, tá? Que pode haver quando a gente está trabalhando com crianças. Posicionamento dos eletrodos, que a gente falou segunda-feira, conversou segunda-feira passada. A gente faz o tradicional eletro de 12 derivações, né, de V1 a V6, aqui só está precordiais, porque as periféricas, né, as extremidades não mudam para ninguém. Mas seria muito interessante em criança se a gente fizesse V3R e V4R, tá? Por quê? As cardiopatias congênitas, né, elas têm muito ventrículo direito envolvido. E o V3R e o V4R são as derivações para ventrículo direito, tá? Como a gente está vendo no corte aqui, é axial, né? Nesse esquema. O V1 e V2, mais as alterações, então, na parede septal, V3 e V4 na parede anterior, V5 e V6 na lateral, e seria também interessante a gente colocar um V7 para V posterior. Então, existe equipamentos, né, aparelhos de eletrocardiografia para fazer o eletro de 15 derivações. É o nosso de 12, né, mais 3, que seria V3R, o V4R e o V7, tá? Bom, quanto à padronização, o papel quadriculado é o mesmo, tá? Mas só reforçando, a rotina para a gente avaliar e todos os parâmetros são feitos então com a padronização em termos de amplitude. Amplitude, então, é na vertical, tá? São os milivolts. Amplitude N. Porque tem dois n's, que seria o dobro, e n sobre 2, que seria a metade. Mas a gente sempre deve avaliar um primeiro elétron na amplitude n. O que é o n? 10 milímetros, 1 milivolt. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, no exemplo, aqui é geralmente a maioria dos elétrons eles põem essa marquinha aqui, que é para a gente entender que a gente tem aqui 10 quadradinhos, tá? Então 10 quadradinhos são 10 milímetros e aqui tem 1 milivolt. Se a gente tiver só um quadradinho, tá? Então 1 milímetro, um quadradinho na amplitude vai ser 0,1 milivolt, tá? 5 quadradinhos, né, que eles são agrupados em grupos de 5, a gente vai ter na amplitude, tá? 0,5 quadradinhos, 5 milímetros, 0,5 milivolts. Tá? A gente vai ver que as ondas R, principalmente para sobrecarga, são faladas em milímetros ou milivolts, ok? E a velocidade, então, que seria o tempo. Velocidade em 25 milímetros por segundo. Ou seja, esse papel anda em 25 milímetros por segundo, em um segundo. Isso vai dar, num papel milimetrado, 5 quadradinhos, tá? Na horizontal, certo? Então, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco pequenininhos, então são 200 milissegundos, tá? É, em 0,2 segundos ou 200 milissegundos. Você pode falar em segundos ou em milissegundos. Cada quadradinho tem 40 milissegundos ou 0,04 segundos, tá? Então, cada quadradinho, 40 milissegundos de tempo, 0,1 milivolt de 1 milímetro de amplitude, certo? Quando que eu uso 2N? Se você está traçando um elétron, as derivações têm uma amplitude muito grande, né? Aqueles elétrons que passam né, de uma derivação para outra, fica até confuso. Você pode fazer N sobre 2. O N sobre 2 então vai cair, vai diminuir pela metade essa amplitude. E o contrário, você tem aqueles elétrons de baixa voltagem, muito pequenininhas, muito baixinhas ondas. Pô, quero aumentar para mim conseguir medir melhor. Você faz um 2N e você vai dobrar a amplitude. Mas a gente tem que saber disso para poder fazer as contas. E velocidade? Que velocidade que a gente tem de diferente no elétron? A gente pode fazer um elétron em 50 milímetros por segundo, então o papel correria mais rápido. Quando acontece isso? Principalmente quando está muito taquicárdico, então os complexos que estão muito juntinhos, para a gente também tentar achar as ondas P, para fazer as medidas com melhor, né, com maior acurácia, a gente pede para rodar um elétron em 50 milímetros por segundo. Isso vai, tipo, abrir o traçado do elétron, ok? Então, tradicional, n de amplitude, 25 de velocidade.
Casos especiais, caso necessário, a gente vai pedir 2N ou N sobre 2 ou 25 milímetros por segundo. Isso aqui também existe nos monitores, né? Que a gente também usa a mão quando está muito pequenininho ou está muito grande, lá à beira do leito, certo? Então a gente vai igual na segunda passada, passo a passo, mas novamente, só falando o que nós vamos ter de diferença, tá? Isso aqui então é aquela análise, né, sequencial, né, por setores, né, do eletrocardiograma. Primeiro vamos definir a frequência cardíaca, como ver a frequência cardíaca a gente já viu, pela tabela do Davignon, mais ou menos, ele fala dessa frequência cardíaca média e o percentil 5,95, ok? Então veja que o recém-nascido, até 6 meses de idade, a gente tem frequências cardíacas semelhantes, tá? Em torno de 140 de média, né? 145 e podendo chegar a máxima até 180. Esses números são interessantes a gente ter em mente, não precisa decorar exatamente, mas a gente vai ver nas aulas de taquicardias, né? O que se considera uma taquicardia sinusal, uma frequência de uma taquicardia supraventricular, tá? Então, a gente tem que ter, até os 6 meses, a gente pode ter ritmos sinusais com frequência até 180, tá? E bradicardia para um recém-nascido abaixo de 90, né? Em torno de 6 meses abaixo de 100, tá certo? Veja que isso vai diminuindo, olha a frequência cardíaca média lentamente, tá? Com um ano ainda média de 132, aos 2 anos 120, aos 4 anos 108, 6 anos 100, 10 anos 90, e a partir da adolescência que nós vamos ter frequências mais próximas do adulto. O adulto, então, a gente considera, né, 60 a 80, né, 50 a 80 até é o normal, taquicardia acima de 100, bradicardia abaixo de 50, tá certo? Então, tabelinhas, né, para a gente checar. A definição do ritmo sinusal, então, é igual para o adulto e para a criança, lógico, né? O nosso sinusal está no mesmo lugar. Recordando, então, onda P sempre positiva em D2, tá? Aqui está a onda P, nesse esqueminha aqui. A onda P, praticamente, ela vai ficar sempre positiva em D1, AVL, AVF, V4, V5 e V6, tá? Lembra, o eixo dela está mais ou menos em torno de mais 60 no plano frontal, tá? Porque vem, né, no topo do átrio direito, lá com a cava superior, então de cima para baixo e da direita para a esquerda, né? E a onda P negativa em AVR. Então, isso caracteriza para a gente o ritmo sinusal, definição igual adulto e criança. Agora, a criança tem um detalhe que os adultos disso já não é tão típico. É a famosa arritmia sinusal. O que é uma arritmia sinusal? É uma variabilidade dos intervalos entre os batimentos. A gente pode falar em torno de RR, isso aqui é um RR, tem tantos milissegundos, que esse RR é menor, esse RR é maior e assim vai indo. Agora, pô, isso é uma extrasístole, né? Que a gente pode pensar. O que que é isso? O que caracteriza ser uma arritmia sinusal? A onda P, que tem aquela. Isso aqui é um D2, tá? Veja bem, isso aqui é uma menina de 8 anos saudável, né? A onda P ela é igual, tá? Ela tem o mesmo eixo da onda P sinusal em todas as derivações, aqui está só um D2. O intervalo PR, que é da P até o início do QRS, também é igual em todos esses complexos. Só existe uma variação, então, da distância, pode ser a distância também PP. Essa é maior, essa é menor, essa é maior ainda, e aí foi alterando. Isso daqui, o mais comum, tá? O mais comum é ser é, junto com a respiração, tá? A gente pode chamar também de arritmia fásica, tá? Por quê? Na inspiração, diminui a pressão intratorácica, aumenta o retorno venoso para o lado direito do coração, uma resposta neurológica é aumento da frequência cardíaca na inspiração, tum-tá, 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 e uma diminuição, tum-tá, na expiração. Tá? Como a gente não tem, né, aquele traçado de inspiração, expiração, por exemplo, né, que existem aquelas faixas, os monitores têm, não é muito correto a gente escrever isso como uma arritmia fásica ou respiratória só num traçado de eletrocardiograma. Então, o mais correto, né, a gente fala que é uma arritmia sinusal. Todas as P's são iguais, todos os PRs são iguais, só mudou o RR ou o PP, a duração, o intervalo, né? Outra coisa que é comum em crianças é o ritmo atrial ectópico intermitente, tá? Veja que esse é um eletro de 12 derivações, tá? Vamos observar D2. D2 a gente tem a onda P positiva,
tá? O complexo QRS, onda T. A onda P, ela é positiva em D2, positiva em D1, positiva em AVF, negativa em AVR, ritmo sinusal, tá? Agora, o D2 longo, que é a derivação de ritmo, né? Isso pode ser escolhido nos eletros, mas de padrão vem o D2. Olha a onda P nesse traçado quando foi feito. Existem aparelhos que eles fazem o D2 longo concomitante às outras derivações. Esse aparelho ele faz as 12 derivações e depois ele faz o D2 longo. Então, justamente por isso ele captou que aqui a P era sinusal bonitinha e aqui é uma P negativa em D2. Então, mudou o local de despolarização atrial. Tá? E manteve durante todo o D2. Intermitente, porque nesse momento estava sinusal e nesse tempo a gente vai chamar isso daqui de um ritmo atrial ectópico. Tá bom? Isso é comum em crianças, principalmente em repouso, em frequências mais baixas, quando, né, o tônus vagal está aumentado. Durante o sono, né, num Holter, isso é super comum no sono. Tá? Como que você, né, diferencia, por exemplo, esse atleta até que não está com uma frequência tão baixa, infelizmente eu não tenho a idade dessa criança. Qual que é a frequência cardíaca aqui? Vamos pegar então um complexo QRS que está pegando bem numa linha maior aqui, ó. Aquela regra prática, ó. Se o próximo onda R tivesse aqui, seria 300, 150, 60, 50. Tá entre 60 e 50, tá uns, né, entre 50 e 60, aqui vai estar mais ou menos uns 55, né? Lembra? 300, 150, 100, perdão, 75, desculpa. Ó, 300, 150, 100, 75. Então tá entre 75 e 100, ó, mais ou menos 85 aqui. Tá certo? Depois de 75, que é o 50, tá? Então isso é fisiológico. Como é que você diferencia? Pô, o adolescente está assim, é como em adolescentes também. Coloca na esteira, ou faz ele subir e descer a escada e faz outro eletro. O iniciou o esforço, isso daqui já passa a ser ritmo sinusal. Tá bom? Isso é o normal, o fisiológico, um ritmo atrial ectópico intermitente, em si, frequências cardíacas mais baixas. A onda P, amplitude. Amplitude não tem diferença, tá? Nas normatizações entre adulto e criança, a onda P sempre, então, deve ter no máximo 2,5 milímetros. Então, amplitude, lembra, é na vertical, 2 quadradinhos e meio no máximo, tá certo? Quanto à duração, existe sim uma certa diferença entre a duração da onda P com a idade. Tá? Então, no lactente, ela é menor do que 70 milissegundos, né? Numa criança menor do que 90, 90 seria um pouquinho mais do que 2 quadradinhos, né? Lembrar que um quadradinho tem 40, 2 tem 80. E no adulto, ela é no máximo 120 milissegundos, são 3 quadradinhos. Tá? 3 vezes 4, 12. Então, 40 vezes 3 são 120. Então, no máximo, 3 quadradinhos. Certo? Então, onda P, sim, em termos de duração, tem uma diferença lá que tem de criança e adulto. Amplitude, não. O intervalo PR, o intervalo PR, recordando, é esse segmento aqui, isoelétrico, tá? É a soma, né? É o intervalo PR. Esse aqui é o segmento PR. O intervalo PR é a onda P, essa duração entre o início da onda P e o início do QRS, ou o final do intervalo PR. Então, todo esse rosinha alaranjado aqui, ó, é o intervalo PR. Igual aqui está incluído, então, a despolarização atrial e o atraso que a condução elétrica sofre ao passar pelo nó atrioventricular. Ok? Então, ele altera com idade e frequência cardíaca. Só um exemplo aqui, por exemplo, numa criança de 3 a 8 anos, com uma frequência cardíaca de 60 a 80, a média dele vai ser, aqui é o upper limit do normal. É a média, perdão, a média está aqui, vai ser 150 milissegundos. À medida que vai aumentando a frequência cardíaca, numa frequência entre 160 e 180, o intervalo PR vai para 120 milissegundos, tá? Então, na mesma criança com 5 anos de idade, esse PR vai variar com a frequência cardíaca, tá? Certo? Por quê?
porque esse atraso que ocorre no nó atrioventricular, ele é sensível às catecolaminas, né, do esforço que aumentam a frequência cardíaca, ele responde a elas, né? Tudo bem? Então a gente tem tabelas também para ver isso. Lembrar que o intervalo PE, então, além da idade, ele também varia, diminui com o aumento da frequência cardíaca. Complexo QRS. A duração do complexo QRS, aqui em amarelo, também é diferente, né, com a idade. Ela vai aumentando com a idade. Complexo QRS é a despolarização do ventrículo. Por exemplo, num recém-nascido, a média, então, é 50 milissegundos. Olha, é muito estreitinho, então é 40 milissegundos. É um quadradinho mais um pouquinho do outro quadradinho, tá? Ele passa a ser quase dois quadradinhos. Aqui é o limite superior, perdão, aqui é a média, 55 milissegundos nos primeiros 6 meses, então no primeiro ano isso se mantém, aumenta muito pouco, tá, nos primeiros anos de vida, ó, e a partir da idade adulta, a média é 80 milissegundos, mas o limite superior para um adulto aqui está 100 milissegundos, mas a gente considera até 110, né? A gente vai ter as aulas de bloqueio, a partir de 120 é bloqueio. Então, um bloqueio em umas crianças, para falar em termos de bloqueio de ramo, ou seja, um QRS alargado, a gente vai usar esses limites superiores aqui da normalidade, que são os números entre parênteses, de acordo com a faixa etária. Então, a criança de 2 anos tem um QRS de 85 milissegundos, que seria normal para um adulto, para um adolescente, é um QRS alargado, uma criança de 2 anos, certo? É, amplitude, agora a gente falou de duração, agora amplitude das ondas do complexo QRS. Ó. Aqui que está a grande chave, tem duas chaves entre a história entre a transição do predomínio de ventrículo direito para predomínio de ventrículo esquerdo, desde o prematuro, recém-nascido, até a criança maior adulto. O eixo elétrico, tá? No plano frontal, e as amplitudes, né, a transição do QS no plano da horizontal ou das precordiais. Então, ao nascimento, dominância direita. O que significa uma dominância direita? R amplo em V1 e V3, tá? Que corresponde, então, né, V1 e V3, lado direito, a onda R grande. V5 e V6, que é o lado esquerdo, aqui é o contrário, é S, que é amplo, que é profundo, tá? Relação RS, ou seja, o R em V1 é RS maior do que 1, ou seja, a gente estamos em V1, a gente tem um R de 20, um S de 10, tá? Essa relação vai ser 20 por 10, vai ser 2, maior do que 1. Isso é em V1 e V2. E a RS, ela é menor do que 1 em V5 e V6, ou seja, em V5 e V6 você vai ter uma onda R menor do que a onda S, tá? Esse é o padrão normal, então, ao nascimento. A transição ela é progressiva para a dominância esquerda. Aí vai aquelas datas que são mais ou menos, tá? Não existe assim fez 6 meses, mudou o eletro, tá? Uma transição gradativa e lenta. Aos 6 meses de idade, geralmente as ondas R's mais amplas, elas estão em V3 e V4, que são aquelas derivações, né, precordiais médias, aquelas que se relacionam mais ao septo. Né? A gente viu um eletro hoje onde a gente, né, comentou isso, V3 e V4. Nos lactentes costumam ser então as ondas R's mais amplas, isto é normal. A relação RS passa a ser maior do que 1 em V1 até os 3 anos. Tá? Então, veja bem, a gente tem um prazo, né, até 3 anos para a gente ter um V1, né, com R pequeno e S grande, que é o padrão do adulto, né? Então, essa R pode ser maior do que a S em V1 até os 3 anos e ser normal. Muitas crianças com 6 meses isso já mudou, tá? Já tem essa relação RS maior do que 1, mas a gente só vai considerar normal se isso persistir após os 3 anos. Lógico que a gente está falando como critério único, lógico que vai ter uma somatória de critérios também, tá? Então, como é que é a amplitude das ondas S do complexo QRS das ondas do complexo QRS no adulto? A onda R de V5 e V6, então, em V5 e V6, a gente tem
R's grandes, S pequenos. Mas ela é no máximo até 26 milímetros, ela é menor do que 26 milímetros. Isso aqui é repetindo, né, que da aula anterior, mas para memorizar mais. A onda R de V5 e V6, ou V6, né, somando com a onda S de V1, essa somatória deve ser menor do que 35. A onda R em AVL deve ser menor ou igual a 12. A onda R nas derivações D1, D2, D3 devem ser menores do que, no máximo, 20 milímetros. Se a onda R de V1 for maior do que a onda S, em V1, a onda R deve ser menor do que 5 milímetros. Tá? É aquela história que eu acabei de falar do slide anterior, que a partir dos 3 anos, né, a relação RS passa a ser menor do que 1. Caso ela persista, essa onda R inicial tem que ser pequenininha, tá? Menor do que 5 milímetros. Bom, a última onda do complexo QRS, veja o complexo QRS realmente é complexo, né, gente? Porque ele tem 3 ondas e toda essa transição. E ele vai falar muito para a gente tem que saber o que é normal para entender depois os critérios de sobrecarga ventricular. Então, a onda aqui normal, ela tem uma duração curta, tá? Então, ela é menor do que 30 milissegundos. Veja bem, 40 é um quadradinho de 1 milímetro. Ela tem que ser menor do que 0,30. Então, tem que ter meio quadradinho, tá? Que seria 20, né? E amplitude também pequena, menor do que 5 milímetros, tá? Agora, as crianças, é comum até nas derivações inferiores, que são D2, D3 e AVF, elas têm umas ondas Qs, algumas vezes até menor do que 5. Veja, até 10 milímetros em D3 é normal. Tá? Então, quando a gente vai laudar elétron, eu já vi vários colegas adultos virem mostrar para a gente, não, esse elétron, o que que tem aqui nessa parede inferior? Tá? São umas ondas Qs em D2, D3 e AVF, né? Então essas três derivações correspondem seria um infarto de parede inferior inativa, né? Mas a gente tem que ter em mente que essas derivações podem ter ondas Qs, tá? Até 10 milímetros, especialmente em D3 sem ser doença, sendo normal. Então, o que seria uma Q patológica, até para as crianças, né? O complexo QR em V1. Tá aqui, então, começar com uma ondinha Q pequena e um R grande. Isso é uma Q patológica, tá? Toda onda Q em V2 e V3. Você recordando também da semana passada. Todo complexo QS, né? QS é uma grande, só tem a onda para baixo, né? Aqui é quando tem a primeira onda grande para baixo e depois ainda tem uma para cima, né? Então V2 e V3 não pode ter Q. Complexos QS, onda Q com duração a partir de 30 milissegundos. E ou amplitude, né, a partir de 25% da amplitude da onda R em duas ou mais derivações anatomicamente contíguas, ok? Esse é o critério assim que a gente, né, mais tem em mente, tá? Então, aquela duração a partir de 30 milissegundos da onda Q e a amplitude 1/4 da onda R, e isso em duas derivações contíguas, ou seja, D2 e D3, tá? V1 e V2, tá? Que falam que aconteceu alguma coisa naquela parede. Em uma derivação só não tem um valor. Agora vamos para eixo, né? O eixo elétrico, então, esse é o eixo elétrico normal de um adulto. Aqui já está bem memorizado, então a gente pode considerar normal. Não é só de 0 a 90, igual na prática a gente fala. De menos 30 a 90, né, o eixo do complexo QRS no plano frontal, que é aquele D1, né, D2, D3, RLF, a gente considera que está dentro do normal, entre menos 30 e 90. Quando ele está entre mais 90 e mais 180, ele está desviado para a direita. Desviou para a direita, tem alguma coisa puxando essa eletricidade para cá, né? A gente vai ver isso depois. E de menos 30 a menos 90 está muito para a esquerda, tá? E aqui entre menos 90 para cá, ou aqui tanto faz, né? Igual a gente conversou, pode ser você continuar no mais até aqui ou continuar no menos até aqui. A gente vai chamar isso de um desvio extremo do eixo do QRS. Agora, e como que acontece na criança? Olha, esses aqui é bem legal, tá? Isso aqui é um aplicativo ECG, PED ECG europeu, então o PED é com AE, né?
Olha só que legal a transição, como ocorre, e é lenta do eixo do QRS no plano frontal. Isso aqui são eixos, então, normais. No recém-nascido, de mais 60 até quase mais 180, ó, tá? Então, D1, geralmente no recém-nascido, vai estar negativo, tá? Pode até estar positivo também, tá? Pode ser mais 60, tá normal, mais 80, mais 90, ele vai estar isoelétrico em D1, tá? Mas muitos casos vão estar negativos, porque 120 é muito comum, né? Até 150, até 160, 170 aqui. Esse, então, é normal de um RN, não é sobrecarga de ventrículo direito, tá? Isso vai mudando lentamente, ó. Da primeira semana. Então, a partir daqui já começa a resistência vascular pulmonar a se normalizar. Então, vai ter o remodelamento ventricular. Então, no primeiro mês de vida, esse eixo ainda fica aqui entre mais 60 e mais 150, 160. A partir de um mês, então de um mês a 3 meses, esse eixo já passa a ser mais do lado esquerdo, de mais 30, mais 60, mais 90, até quase chegar no mais 120. Então, com 3 meses, a criança pode ter um elétrico um pouquinho negativo em D1? Sim, pouco negativo em D1 e bastante positivo em AVF, né? E de 3 a 6 meses, ainda pode ter, tá um pouquinho negativo em D1, isoelétrico em D1, mas predominantemente positivo em D1 e sempre positivo em AVF. Veja que aqui todos são positivos em AVF, só que esse daqui, a maior parte dele é negativo em D1, aqui também, aqui já passa a ser, a maioria das crianças, poucas crianças ainda, a minoria de crianças vão ter negativo em D1, aqui muito pouquinhos ainda vão ter. A partir dos 6 meses, então, já deve, né, ter ocorrido essa transição do eixo para mais para a esquerda, tá? A avaliação do segmento ST, então, o segmento ST é esse pedacinho aqui, né? Do final do QRS até o início da T. Isso daqui é para a gente avaliar isquemia, tá? Lembra do ponto J mais 60, elevação, né? Supradesnível do segmento ST ou infradesnível. Isso é igual para adulto e para criança não muda. Lembrando que o segmento PR é o nosso marco zero, tá? A gente vai comparar o segmento ST, quanto que ele está desviado para cima ou para baixo do segmento PR. Onda T. Tem diferença entre onda T em criança e adulto? Sim, tá? Tem diferença. E como que seria essa diferença? Isso aqui é igual, né? Geralmente a onda T ela acompanha a polaridade do QRS. Positivo aqui, lembra que é a somatória, né? Positivo aqui, positivo aqui. Discretamente assimétrica, esse do esquema aqui está assimétrico, mas a gente tem a parte ascendente mais lenta e a descendente mais rápida. Agora algumas observações. Isso aqui é importante, tá? A onda T é positiva nos primeiros dias de vida em V3R e V1. Isso é importantíssimo a gente guardar isso. Nos primeiros dias de vida, geralmente até o terceiro dia de vida, a onda T é positiva em V1. E depois, a onda T é invertida, ou seja, negativa em V3R, V1, V2, V3, dos 3 dias até o pré-adolescente, tá? Então, tem literaturas que falam até os 8 anos, tá? Esse limite aqui superior varia um pouco, mas até os 7 anos todo mundo concorda que dos 3 dias aos 7 anos a onda T deve ser negativa. A partir dos 8 anos, a partir dos 10 anos nessa literatura, aí ela vai poder ser negativa ou positiva em V1, só em V1. Tá? Em V2, V3, ela deve seguir a polaridade do QRS a partir de 8 ou 10 anos, tá? Ondas T de baixa amplitude ou segmento ST retificado podem estar presentes em recém-nascidos normais, sem cardiopatia. É o que a gente chamaria num adulto de alteração difusa da repolarização ventricular, ou seja, aquele segmento ST retificado é normal, né? Pode ser normal em recém-nascidos sem cardiopatia. Então, seria uma alteração inespecífica da repolarização. Aqui para exemplificar, para ficar mais claro isso e para memorizar. Evolução das ondas T nas derivações precordiais direitas com a idade. Então aqui só está representado V1, V2 e V3 para a gente observar ondas T, tá certo? Isso é um recém-nascido.
Então, V1, V2 e V3, ela está positiva, tá certo? É onda T positiva em V1? Sim, precisa ser. Esse elétron de uma criança de 6 dias, já tem mais de 3 dias, a onda T em V1 tem que ser negativa. Se não for negativa, está alguma coisa errada. V2, ela também pode ser negativa, V3 também pode ser negativa, tá? Agora a criança já cresceu mais 3 anos. 3 anos, onda T negativa em V1, tá? Pode ser também negativa em V2 e em V3. Criança cresceu mais um pouco, 7 anos, onda T negativa em V1, em V2 e em V3. Se a gente dá um eletro, né, para uma pessoa que não tem esse raciocínio pediátrico, vai laudar isquemia subendocárdica de parede anteroceptal. Já vi vários eletrocardiogramas assim, tá? Então, a criança pode ter essa inversão de onda T, dependendo de posição de eletrodos, até V4, tá? A gente vê isso e ser totalmente normal. Um adulto não pode ter isso daqui, tá? Só V1 pode ter uma onda para cima ou para baixo. A partir de V2 tem que seguir como tal QRS. Aqui está negativo, tem que ser negativo. A positivo teria que ser positiva num adulto, tá? Isso a gente vai, né, ver bem na parte de isquemia. Essa criança de 8 anos, ó, esse onda T bem baixinha, mais positiva, tá? Aqui a gente vê uma onda U. Nós vamos falar no último slide aqui de onda U. Em V2 ela está positiva, em V3 positiva. Veja que a partir de 8 anos, né? Então a gente já pode ter uma onda positiva e isso ser normal. Então eu acho que na literatura, né, que eu fiz aquele slide, falou a partir dos 10 anos. Em linhas gerais, acho que é melhor a gente memorizar aqui dos 3 dias de vida até os 7 anos de idade, onda T deve ser negativa. Quando ela é positiva, então, no eletrocardiograma? Nos primeiros 3 dias de vida, a partir dos 8 anos. Tá? Agora, não é errado, igual eu falei, ó, 9 anos tem uma onda T negativa. Tá? Então, a partir daqui, ela pode, V1 pode ter onda T positiva ou negativa. Ó. Com 9 anos ela está negativa, com 10 anos, isso são exemplos, tá? Não é que todo mundo é assim, tá? Com 10 anos ela é positiva, com 15 anos ela está negativa, outro com 15 anos positiva. Ó. São todos normais, tá? Agora, a partir então dos 8 anos, ó, a, a onda T, ela vai ser, aqui ela está negativa ainda em V2, agora a onda T, ela é sempre positiva nas precordiais, tá? Desculpa, acho que eu falei uma frase aqui para trás, de que eu falei que ela segue a polaridade, se a somatória do QRC é positiva, ela vai ser positiva, né? E se for negativo, negativa, isso no plano frontal. D1, D2, D3, RLF. Nas precordiais, ela é sempre positiva de V2 a V6, ela deve ser positiva aqui a partir dos 10 anos, ó, tá vendo? Então ela é sempre positiva, independente se o que a somatória do QS é negativa, ela deve ser positiva. Apenas V1 que pode ser negativa, tá? Então vamos repetir para não ficar confusão. Como é que é a onda T nas precordiais? De um adulto, sempre positiva. Tá? De um adolescente para frente, todas de V1 a V6 positivas, exceção V1, que ela pode ser negativa e ser normal, certo? Como é que é a onda T nas crianças? V1, V2 e V3, ela pode ser negativa até os seus 7 anos. Tá? Em V1, ela tem que ser negativa dos 3 dias até os 7 anos, certo? Quando que a T é positiva nas crianças? Nos 3 primeiros dias de vida e aí depois dos 8 anos. E lembrar que depois dos 8 anos, até a vida adulta, ela pode ser positiva ou negativa. E recordar que aí eu falei errado, desculpem, nas precordiais de um adulto, de V2 a V6, toda onda T tem que ser positiva, tá bom? O QTC. QTC, que é o intervalo QT do início do QRS até o final da onda T, tá? Feita uma correlação com a frequência cardíaca, com o intervalo RR, essa é a fórmula do Basset, igual a gente já comentou. Ele também tem uma diferença entre crianças e adultos. Em adultos, e aqui tem uma diferença entre masculino e feminino, tá? Nos homens, ele é menor do que 400
150 milissegundos, e em mulheres menor do que 460, 10 milissegundos a mais é tolerado para mulheres, é coisa pequenininha, pouquinho, né? O recém-nascido tem um QTC maior até, pode ser esperado até 0,47, tá? Nos primeiros 6 meses, 0,45. E a partir dos 6 meses, ó, a criança tem um QTC um pouco mais, até 0,44, tá? Um pouquinho menor. Tem, na tabela do avião também vai ter isso, tá? Onda U é aquela onda que a gente não sabe, né, de onde ela veio, por que que ela tá aí, né? Mas ela não tem diferença daquelas avaliações, né, que a gente comentou entre adulto e criança. É uma onda pequenininha, logo após a T, não tem diferença entre adulto e criança. Então, plano frontal agora, tá? Até agora a gente falou de plano horizontal. Plano frontal, aqui é o mais simples para a gente falar, simplificando os eixos. A gente vai olhar D1, tá? Opa, perdão. D1 e AVF, tá? A gente tem então aqui, se AVF está positivo, D1 negativo, o eixo vai estar entre mais 90. Então aqui, ó, D1 negativa, a somatória, quando a gente fala assim, tá? Mais 2 com menos 10 dá menos 8, então é negativo. E o AVF? Tem 1, 2, 3, é mais 3 positivo. Então está positivo em AVF, negativo em D1, o eixo está entre mais 90 e mais 180. Isso é normal, isso é um RN, esse eletro é de um RN na primeira semana. Lembra que a gente viu aquela transição do eixo? Até 6 meses pode ser assim, tá bom? Esse lequezinho vai vindo para cá devagarzinho até os 6 meses. E esse eletro é de um adulto jovem, tá? D1, somatória positiva, AVF é só positivo, então tá positivo em D1, positivo em AVF, tá no primeiro quadrante, a gente chama isso aqui de primeiro quadrante, segundo quadrante, né? Entre 0 e 90 é o eixo normal, tá? De um adulto jovem. Ok? Então a gente só olha para D1, só olha para VF, a gente coloca nessa rosa dos ventos simplificada, dá para a gente ter uma excelente ideia se o eixo está normal ou não. Normal, tá? Normal para um recém-nascido, para um lactente pequeno, e normal para uma criança a partir dos 8 anos, né? Já vê que a partir dos 3 anos a gente já tem essa normalidade. E no plano horizontal, como é que é essa transição? É o mesmo eletro, tá? Então, aqui são as derivações precordiais daquele adulto jovem, ó. Lembra que o R vai crescendo, ó, sendo que ele é maior em V5 e um pouco menor em V6. A onda S vai diminuindo, tanto que ela é maior em V2 do que em V1 e vai diminuindo, ela pode até nem ter em V6. Essa é a transição normal. Tá, por quê? Porque o eixo está bem para a esquerda no adulto jovem. Lembra? Ventrículo direito, ventrículo esquerdo aqui, onde estão as nossas derivações. Quando a gente está, a derivação que está olhando a traseirinha aqui do vetor vai ver ele predominante negativo, a que está olhando a ponta da seta vai vê-lo bem positivo, né? Tá certo? Então, essa é a derivação normal, o eixo normal no plano normal de um adulto jovem. E essa é a transição normal, tá? S diminuindo, mas só de V1 para V2 ela dá uma aumentada e depois vai diminuindo. E a R vai aumentando, tá? Ela fica bem mais alta em V5 e ela dá uma diminuidinha em V6. Ahn, e no aquele RN, na primeira semana de vida, que o eixo dele ainda tem predomínio de direita, então esse vetor está puxado para a direita, tá? Então a gente vai ter V4, V3R, V4R, aqui é o V4R, ó, praticamente positivo, V1 mais positivo do que negativo, V2 ainda, né? Aqui está quase igual, mas mais positivo do que negativo, e ó, o V6 que está olhando a parte distal do coisa, vai ter uma R e S, lembra daquela história de relação RS? O R maior do que o S. Tá? A relação RS em V1 é maior do que 1, porque a onda R é maior do que a S. E a relação RS em V6 é menor do que 1, porque a R é menor do que a S. Tá? Então, a gente olha num adulto, né, a gente vê essa transição, se ela está sendo feita certa, mas o mais, pelo menos olhar V1 e V6. Na criança, o que até mais importa a gente é olhar o V1 e o V6, tá? Para a gente ver essa relação RS e as amplitudes, tá? Então, esses dois slides é o que a gente precisa, tipo assim, ter na nossa cabeça, tá? Onde estão os eixos no plano frontal,
E por quê, né? Que eles estão ali D1 e AVF, olhar D1 e AVF no plano frontal, para te definir eixos. E a transição de V1 para V6 no plano horizontal, né? Lembrando que esse eixo também vai ó, da direita para a esquerda. Último slide. Quando suspeitar de sobrecarga ventricular direita numa criança, já que agora apareceu um pouco difícil, né? Mas a gente tem algumas dicas, ó, isso aqui então também para memorizar. Onda T positiva em V1 após os 3 dias e até os 7 anos. Isso vai ser bem, né? Vai ser repetido nas próximas aulas de sobrecargas, mas a onda T positiva de 3 dias até 7 anos, esse é um critério, como vai ser visto, de sobrecarga ventricular direita. Dominância de VD nas precordiais, ou seja, aquela relação RS maior do que 1 em V1, né, e menor do que 1 em V6, após os 6 meses de idade. Desvio do eixo do QRS para a direita, além do esperado para a idade. Isso no plano frontal, lembra? D1 e AVF. Padrões anormais de V1, isso em qualquer idade. QR, né? Não é normal em V1, né? R puro ou R amplo maior do que o percentil 98. Tá? Então, um R muito grande em V1, um R puro ou um complexo QR em V1. Essas são as dicas para a gente, né? Isso aqui vai ser mais falado nas aulas de sobrecarga. Essas são as referências, né? São as mesmas, isso é um complemento da nossa conversa de segunda-feira. Queria, obviamente, agradecer, né, a participação de todos. Hoje a gente conseguiu, né, começar no horário, terminar no horário. Vou interromper aqui o compartilhamento. Se houver algum comentário, alguma pergunta, vou dar uma olhada aqui no chat se houve. Boa noite. Eu acho que eu até conseguiria, mas eu já estava na aula, eu não parei para mexer, desligar os áudios, mas isso acontece sem problema. É, ok, a aula fica no site, tá? Não se preocupem, eu vou até conversar com o pessoal da mídia para já começar a disponibilizar isso, né? Pelo menos a partir da terça-feira, depois da aula, já disponibilizar, ok? Isso, vamos ver, né? Acho que talvez, né, Bruna, a gente não precisa esperar o final do curso, né? A gente já pode, terminando amanhã, a gente já conversa com o pessoal das mídias e já ir disponibilizando, né? Uhum. Não precisa pedir desculpa, isso acontece. Eu já apareci também com. A câmara seria até pior, tá? Já participei de um curso, já vi um curso online na época da pandemia. Coitada de uma moça. Eu não lembro agora em que país, ela fazendo café, porque era de manhã lá e apareceu, ela pôs o celular na mesa, a gente viu ela fazer o café, esquentar a água, mas é pior ainda. Isso acontece. Ah, acho- as perguntas, né, podem ser feitas agora ou no site também, tá? Outra coisa que a gente vai pedir para o pessoal das mídias ir passando para a gente também durante a semana para a gente ir respondendo. Bruna, alguma colocação? Eu tô com áudio em um, câmera em outro, mas porque eu tô com probleminha no Agora, áudio, mas agora ouvindo. Uhum. talvez só complementar a questão da correção do intervalo QT, né? Que algumas, dependendo da situação clínica, pode ter um método mais adequado para correção. Então, se a pessoa tem uma frequência cardíaca um pouco. O habitual é a gente usar o basê, né? Mas eles falam que entre 60 e 90 é um bom intervalo para ser usado por conta do cálculo mesmo da fórmula. E quando já está mais bradicárdico ou menos do que 60 ou mais do que 90, aí talvez pensar em usar o RODS, né? São fórmulas que a gente não precisa saber de cabeça, qualquer calculadora de aplicativo tem, né? Tem um índice para quando tem bloqueio de ramo, em situações de bloqueio de ramo, esgareta, que eles chamam, então também tem na calculadora, porque quando tem, na verdade sim, né, quando tem bloqueio, principalmente incompleto, né, porque eles falam que é mais adequado. E
Enfim, tem algumas outras fórmulas, mas quando tiver ou mais taquicárdico ou mais bradicárdico, lembrar do RODS aí. E nas frequências basais, o base costuma ser suficiente. Perfeito. O QTC é muito importante, né? Recordando, o QTC ele traduz, ele pega desde o início que é QRS, então desde a despolarização até toda a repolarização ventricular, e lembrando, né, da fisiologia. A reprodução ventricular é um momento crítico, tá? Onde a célula miocárdica ela está no, a gente chama de período refratário, né? Onde ela, se chegar um estímulo, ela não vai, a refratária absoluta, ela não vai responder. Agora tem aquele refratário absoluto, onde ela ainda está com aqueles eletrólitos, né? Lembra, né, dos eletrólitos que vai para lá e para cá, sódio, potássio, cálcio. E que se ela receber um estímulo elétrico nessa fase, ela pode se desorganizar eletricamente e levar a uma fibrilação ventricular, né, e vai até e parada cardíaca, né? Então, e por que isso é importante, né? Vamos cardioverter, tem que ser sincronizado, né? Tirando fibrilação ventricular, que não tem complexo QRS, mas todas as taquicardias, né? Sincronizar, lembrar sempre de sincronizar. E muitas drogas, muitas, né? O Betinho Lorga, né? A gente conversou uma vez sobre QT. Não dá para pôr num slide ou numa aula a lista de drogas que aumentam QT. Então, né, como tudo na medicina, isso é muita variabilidade interpessoal, né? Tem pessoas, né? Mas assim, os mais conhecidos por serem com maior frequência são os antidepressivos tricíclicos, né? Então, triciclo, a gente tem um remédio, né, que quando a gente vai usar para grávida, para taxupra, né? A gente deve fazer eletro da mãe para não intoxicar, não aumentar o que a gente monitora o QTC dela, né? Que é o Sotalol, né, Bruna? A quinidina foi até extinta, né? Um antiarrítmico legal, tipo a mildarona, mas ela aumentava muito o QTC, tá? QT ou QTC, né? E tem muitos medicamentos, tem antibióticos, tá? As quinolonas, não, perdão. O grupo lá das azitromicinas da vida, né, que o pessoal usa demais, né, para vias aéreas superiores, eles estão na lista, né, de QTC, tem muito medicamento neurológico, né, então é Microlíquido. importante a gente olhar o QTC do eletro e sempre perguntar, por isso que, né, seria até importante ter no eletro medicamentos que a pessoa usa, né. Bom, ok, acho que podemos encerrar, então, né. Boa noite, então, estamos desligando aqui, saindo.